Olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a Opinião 2.0, edição desta quarta-feira. Quem vai analisar as notícias, os acontecimentos, a situação com você é o jornalista e advogado Marcelo Pavão. E nós vamos começar falando sobre a realidade regional. Nós ainda temos registrados nas últimas 24 horas, Pavão, 147 casos novos de Covid nas cidades da Baixada e 7 mortes. É um número bem mais baixo do que a média em abril, maio, junho, no pico desse ano. Acontece isso no plano nacional também. A média de mortes, a média de contaminações está bem 10%, 15% do que já foi no pico. Agora, a gente tem algumas notícias relacionadas a essa, compondo um quadro na região. Uma delas é que o Conselho de Prefeitos ontem anunciou, o presidente do Conselho é o prefeito de Santos, Rogério Santos, ele anunciou que as praias vão estar liberadas no Ano Novo, mas 5 cidades já confirmaram que não vão ter a queima de fogos. Praia Grande, Santos, Bertioga, Guarujá e São Vicente, não tem queima de fogos. E uma outra notícia interessante é que foi anunciado também para sexta-feira a desativação do hospital de campanha ali na Vila Belmiro, do lado da Beneficência, o Hospital Vitória, né, que foi alugado, foi montado no hospital de campanha para atendimento de Covid. A última paciente teve alta ontem, terça-feira, então na sexta-feira desativa. Então a gente tem um painel assim de saída da Covid, mas ainda tem contaminação, ainda tem caso de Covid. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem, que nos veem, que nos ouvem. Paulo, é aquilo que a gente fala e a gente continua a dizer. Primeiro, com relação à liberação das praias, eu acho plausível, eu acho que dá para liberar, dá para as pessoas irem fazer suas oferendas, pedir, fazer as suas orações, ou apenas molhar o pé na água para pular as 7 ondas. Enfim, dá para se fazer isso? Dá. Mas é a mesma coisa que a gente falou semana passada em relação à lei dos cachorros. O problema não são os cachorros, são os seres humanos. Se todo mundo entender que vou à praia, vou fazer a minha oferenda, vou pular minhas 7 ondas, vou fazer meus pedidos e vai para casa, volta com a sua família, vai com a máscara, vai com o álcool em gel, mantenham a distância, dá para ser feito. O que não dá é para a gente adotar, como eu tenho visto pelas ruas, muitas pessoas já simplesmente não utilizam máscara de forma alguma. Tem gente que nem está mais utilizando e o pior, nos recintos fechados já se localiza. Hoje em supermercado já se vê gente sem máscara, em shopping já se vê gente sem máscara, nos ônibus já se vê gente sem máscara. Ou seja, houve um relaxamento geral dessas questões de prevenção quando ainda não é o momento. Com relação ao hospital de campanha, nós estamos acompanhando que o índice de internação já está abaixo de 20%, se não me engano, ontem estava 17%. Em Santos são 202 leitos de UTI Covid, Santos concentra os leitos da região. São 202 com 21% de ocupação. 21%. E caindo, toda hora caindo. Então, 22, na verdade. 22. São índices que a gente comemora e tende a cair. E a gente constata, por outro lado, que na Baixada, só de Covid, morreram 7 pessoas. Essas pessoas, muitas delas, estão vindo a óbito depois de muito tempo doentes. Ou seja, nós ainda temos que nos preocupar. A medicação que está sendo testada, existem várias no mundo inteiro, testadas exclusivamente para Covid, estão em fases, algumas estão em fase avançada, outras nem tanto. Mas o importante, Paulo, e todo mundo que nos assiste, é a gente nunca perder de foco que a epidemia continua, o vírus é fatal. Pessoas com comorbidades, comprovadamente que essas pessoas têm maior condição
de pegar um modo grave, ainda que com vacinação. As próprias vacinas, nós estamos vendo em alguns lugares do mundo, estão aprovando vacinas para as crianças, estão vendo se há necessidade de uma terceira, quarta ou dose anual. Tudo isso é dúvida. Então, assim, quando falamos de saúde pública, quando falamos de vida ou morte, de contrair uma doença, principalmente essa como a Covid, nós precisamos sempre ter a dúvida e ter um pé atrás. Por quê? Porque é o medo, não o medo de pavor, mas o medo é que fez a humanidade evoluir. Porque a gente não tem certeza sobre algo. Quando a gente tem o mínimo de dúvida, nós crescemos. Então, é aquela tal história. Para continuarmos deixando de ter medidas protetivas, para a gente continuar flexibilizando, para a gente voltar para a vida ao normal, é necessário a gente ter um mínimo de respeito, o mínimo de empatia, o mínimo de cuidado com o próximo. Então, assim, se puder manter os protocolos de segurança, todos vão ganhar. Aí você chega num restaurante, você tira para fazer a refeição. Você vai a uma festa, você mantém a máscara. É uma proteção para os dois lados. Nós estamos vendo que os números estão caindo. Mas, por exemplo, na Baixada Santista morreram 7 agora, no último período. Já chegamos a 4. Então, enquanto a gente estiver contabilizando mortes, e principalmente as informações que chegam de profissionais e estatísticas, é que muitas dessas mortes são decorrentes de pessoas que estão lá, às vezes, 30, 40, 60 dias se tratando. Então, a gente não pode desprezar nenhuma vida. E ontem a gente estava conversando no programa de rádio e nós estávamos falando que o influenza parou de circular por causa das máscaras. Isso ajudou muita gente, porque muita gente morre de gripe, morre de outras doenças. Então a gente precisa incentivar as vacinas, incentivar não apenas a vacina da Covid, como das outras doenças, e manter os protocolos mínimos, que é para a gente continuar evoluindo nessa flexibilização. Eu, sinceramente, Paulo, sou favorável à flexibilização de ambientes abertos, mas eu não sou favorável ao abandono dos protocolos, principalmente da máscara, do distanciamento e do álcool em gel. Nós não podemos abrir mão disso, porque a gente só vai se livrar dessa doença quando a grande parte da população ficar vacinada e mais, quando a gente parar de ter essa circulação. E nunca é tarde, Paulo, para a gente falar. Rússia, China, Estados Unidos já estão na dita terceira onda. Por quê? Porque não se vacinaram. Há uma grande resistência na Rússia, Estados Unidos e China, principalmente, à vacina. Resistência essa que o Brasil não tem, dando exemplo do que o mundo pode aprender com o Brasil. E não apenas o SUS mostrou a que veio, como a população abraçou a vacina, Paulo. Em Santos, as estatísticas mostram que 86% da população, ou seja, praticamente 100% dos maiores de 12 anos, estão vacinados com a primeira dose e 71% totalmente imunizados, ou com a dose única da Janssen ou com a segunda dose. Isso aí se traduz na desativação do hospital de campanha e na flexibilização, assim, até na liberação do uso das praias. A vacina, realmente, a população abraçou a ideia da vacina. Entre 92% e 94% dos brasileiros apoiam a vacina, dos brasileiros maiores de 18 anos, ou seja, uma porcentagem muito grande, uma maioria muito esmagadora da população apoia a vacina. Houve um momento em que esse apoio não foi tão definido, principalmente porque partiu do presidente da República, não de atos dele como presidente, mas de atos pessoais dele, uma campanha de descrédito da vacina. O presidente Jair Bolsonaro, ele ficou numa encruzilhada. Como presidente, ele liberou, apesar do Ministério da Saúde ter empurrado com a barriga a compra da vacina Pfizer,
ele cancelou pessoalmente a compra da vacina Coronavac, a primeira negociação do ministro Eduardo Pazuello com o Instituto Butantan, mas ele liberou o dinheiro para a vacina e o SUS se empenhou na vacina, o Sistema Único de Saúde. Agora, pessoalmente, o presidente Jair Bolsonaro não perdeu nenhuma oportunidade de atacar as vacinas, de descredibilizar as vacinas, né? Sim, e infelizmente isso custou a vida de muitos e muitos e muitos brasileiros. Porque a gente não pode esquecer... Mas no final das contas, a vacina venceu. A vacina sempre vai vencer, Paulo. A história já diz, há 1000 anos, que a ciência já diz, saída para doenças, principalmente doenças causadas por vírus, é a vacina. Não há saída para isso. Então a gente precisa acreditar na ciência. A ciência é o resultado de milênios de estudos. Então a gente não pode, em pleno século XXI, colocar em xeque a ciência por questões pessoais e ideológicas. O presidente Bolsonaro, eu espero que um dia ele pare para refletir que hoje o presidente Bolsonaro tivesse delegado o controle da pandemia ao Ministério da Saúde lá na frente, ou delegado aos seus ministros as questões importantes, apenas dando direcionamento, eu não tenho dúvida, hoje ele estaria com 80% de aprovação. Ele estaria navegando e nadando de braçada nos braços do povo. Por quê? Ele deu o auxílio emergencial, ele prorrogou o auxílio emergencial, ele deu dinheiro para o SUS, ele deu dinheiro para os estados e municípios comprarem tudo. Onde que ele errou? No pessoal, que é isso que você falou. Enquanto todas as decisões que ele tomava iam para uma direção, o presidente pessoalmente ia para outra. Só que no Brasil, no sistema presidencialista que nós temos, o presidente da República, ele equivale a um rei, a um imperador. A caneta está na mão dele. Então, assim, o presidente Bolsonaro, ele não conseguiu enxergar que ele mesmo detonou com o próprio governo. Ele mesmo se prejudicou. Ele mesmo não soube gerir a popularidade com que ele chegou à presidência da República e com todos os votos de sucesso ao combate à corrupção. Então, o presidente Bolsonaro chegou ao poder nos braços do povo, sim. O povo optou por Jair Bolsonaro. Só que Jair Bolsonaro não optou pelo que ele pregava, ele não optou por aquilo que ele defendia. E hoje ele colhe os frutos daquilo que ele semeou. Ele semeou discórdia, ele semeou ódio, ele semeou briga e agora ele colhe isso. Sinceramente, eu, como já declarei aqui várias vezes, votei no segundo turno em Bolsonaro. Hoje eu nem escuto o que o Bolsonaro fala. Agora, ainda no campo das vacinas, uma notícia excelente de ontem é que o Comitê da Agência de Alimentação e Drogas, Medicamentos dos Estados Unidos, que analisou a aplicação da vacina Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, recomendou a aplicação dessa vacina. Então, ainda não está liberada para os Estados Unidos, porque foi o comitê, agora a agência se reúne, seria a Anvisa dos Estados Unidos. Sim, é uma evolução, né? A FDA. Isso. Libera e depois o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. É muito provável que ainda nesta semana a gente tenha a liberação da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. E daí outros países também vão adotar para crianças entre 5 e 11 anos. Sim, Paulo, e nós vimos aqui mesmo, na nossa região, os adolescentes, quando foi liberada a vacinação para os adolescentes, os pais indo levar os filhos e filhas e totalmente emocionados, assim, realmente acreditando. Olha, eu estou salvando meu filho, eu estou salvando a minha filha. Porque os próprios estudiosos e muitos cientistas já estão com planilhas, com teses sendo desenvolvidas, que quando a gente acredita e quando a gente entra de cabeça, o nosso psicológico ajuda a fazer melhor efeito. Quando a gente começa a vencer o medo, quando a gente entra a gente se fortalece, a própria vacina, os medicamentos, a gente vê isso nos hospitais, quando
tem aqueles projetos, Doutores da Alegria e similares. Quando as crianças, elas tomam uma injeção de ânimo, há uma melhora. Quando aqueles pacientes que estão debilitados, eles estão a melhor. Então, se a gente, todo mundo, começar a falar a mesma língua e falar em defesa da vacina, em defesa da vida, em defesa da saúde, nós vamos nos fortalecer. Eu acredito, e isso é fato. Depois do intervalo, o relatório da CPI, que é a principal notícia dessa semana no Brasil, com repercussão no mundo todo. Já, já. Voltando com a opinião 2.0 desta quarta-feira, o jornalista e advogado Marcelo Pavão, que também é cinéfilo, analisa as notícias, os acontecimentos com você. Nós analisamos o quadro na Baixada Santista, principalmente no primeiro bloco, em relação à Covid, que a gente sente que vai virando devagarinho essa página. Não uma página, mas 1.288 páginas fechadas ontem, constituem o relatório da CPI da Covid, que trabalhou 6 meses. Há muita controvérsia em relação a essa CPI, principalmente porque os 2 membros principais da CPI têm a imagem muito desgastada por episódios anteriores da carreira política deles, o Omar Aziz e o Renan Calheiros. São pessoas realmente que, como políticos, são muito desqualificados. Isso não desqualifica as verdades que apareceram durante os depoimentos conduzidos, principalmente pelos 2, também pelo senador Randolph Rodrigues, uma participação muito importante da senadora Simone Tebet, né, que tirou dos irmãos Miranda aquela declaração de que levaram ao conhecimento do presidente Jair Bolsonaro uma maracutaia para a compra da vacina indiana Covaxin. Então, a CPI, ela teve vários aspectos muito interessantes que foram levantados. A gente definiu aqui como Casa de Maria Joana, que era o Ministério da Saúde, na negociação de testes, na negociação de vacinas, na negociação de medicamentos para combate à Covid e equipamentos também para os hospitais do Brasil todo. E principalmente as comissões, né, a corrupção que teve aí, mas também o núcleo, 7 núcleos, na verdade, que os senadores identificaram, de produção e disseminação de fake news em relação à pandemia. E a gente vê que esses núcleos, um núcleo de financiamento desse trabalho, onde está o empresário Luciano Hang, um núcleo parlamentar de apoio, eles identificaram a Carla Zambelli, a Bia Kicis, outros deputados nesse núcleo, o núcleo de produção mesmo das fake news, o gabinete central, né? E esse trabalho a gente sente que foi um trabalho que alcançou o resultado pretendido, né? Sim. Porque medidas como as restrições de circulação, que foram tomadas no mundo todo para evitar o quê? O colapso do sistema de saúde, que todo mundo se contaminasse ao mesmo tempo. No Brasil viraram uma polêmica. Remédios que tiveram uma propaganda assim, muita gente passou a acreditar em remédios que não são remédios para combater a Covid, são remédios para combater outras doenças, são polêmicos em relação à Covid. A campanha anti-vacina, muito forte. A minimização dos números, muita gente não acredita que houve as 606 mil mortes. Teve fake news de caixão sem o cadáver dentro, sendo enterrado, para dizer que ou que os atestados de óbito eram de outras doenças, sendo que tudo é testado no Ministério da Saúde, né? Tudo oficial. Então a gente sente que as fake news, essas campanhas tiveram sucesso e a CPI focou nesse ponto, identificou esse ponto. E também o negacionismo, né, de autoridades federais. A CPI ela levantou um problema, indiciou 9 pessoas
e teve repercussão internacional. Não, ela indiciou 80 pessoas, 81. 9 crimes só o Bolsonaro. 9 crimes do Bolsonaro, outras 77 pessoas e 2 empresas. Exato. Né? Ela pediu, ela não tem poder de indiciar, ela pediu 80 indiciamentos. Eu queria começar, Paulo, você falou, mas é assim, a CPI só existiu porque 2 senadores enfrentaram o sistema, Jorge Cajuru e Randolfo Rodrigues. É bom a gente lembrar sempre ao telespectador, Pavão, que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento da minoria. Exatamente. Para dar possibilidade da minoria fiscalizar o governo os senadores, que tem maioria. Né? Os senadores Randolfo Rodrigues e Jorge Cajuru, em janeiro, quando teve aquele caso da falta de oxigênio em Manaus, principalmente, aí eles deram entrada no pedido e recolheram as assinaturas. Em segundo lugar, dar parabéns aos senadores, inclusive governistas, que assinaram para a CPI ocorrer. Isso foi muito importante. Em terceiro lugar, a CPI mirou num assunto e acabou acertando vários. Então é o que você falou. Não há justificativa plausível, porque eu desafio quem está assistindo o programa e outras pessoas que não estão assistindo ou que tomarem conhecimento, eu desafio que alguém me dê um único fundamento para divulgação de notícia falsa. Se alguém me der um único ponto de fundamentação, olha, eu concordo com notícia falsa por causa disso, eu vou parar. Eu não aceito que governantes divulguem notícias falsas, porque uma coisa é você pensar diferente. E volto a dizer, o presidente Bolsonaro, acho que ele errou tremendamente, um erro imperdoável ser contra a vacina. Mas isso não é contra a lei, isso não é contra a democracia, isso não é contra a Constituição. Ele pode muito bem pessoalmente ser contra, como ele é, e presidencialmente, estatutariamente, formalmente, ele liberar dinheiro para vacina, para tratamento. Isso é um direito dele. Outra coisa que não é direito dele é divulgar notícias falsas, nem dele, nem de ninguém. Isso é imperdoável. Então a gente precisa ver isso. O relatório da CPI trouxe situações inusitadas, como a da Prevent Senior, que tinha o protocolo do morte também é alta, como aquele Rap Vida também. Nós tivemos aquela questão da Covaxin de 1 bilhão e 600 mil reais, milhões de reais, empenhados para comprar uma vacina que nem tinha sido autorizada. Nós também tivemos aquela questão dos dinheiros mal empregados, que a gente volta a falar. Ontem eu assisti o relatório final, a fala do senador Girão, do Ceará, fala, olha, não fizeram a CPI dos estados e a CPI dos municípios. O senador Girão talvez, no afã de defender o governo federal, ele talvez tenha passado por cima de algumas coisas meio óbvias, que são as assembleias legislativas estaduais que têm a obrigação de investigar os governadores e as câmaras municipais que têm a obrigação de investigar os prefeitos. Aliás, a Câmara de Santos cometeu, o ano passado, uma das maiores lambanças e uma das coisas mais desprezíveis que a Câmara de Santos talvez registre na sua história, porque aprovou-se um requerimento pela transparência dos gastos de Covid em Santos e o então prefeito Paulo Alexandre vetou. Quando voltou para a Câmara não derrubou o veto. Por quê? O que mudou? Então, uma das páginas mais tristes da Câmara Municipal de Santos ocorreu durante a pandemia. O prefeito veta, volta para a Câmara e os vereadores não derrubam o veto. Tem medo de quê os vereadores? Estão comprometidos até onde os vereadores? Isso é lastimável. Isso jamais os anais da Câmara irão apagar, essa omissão
dos vereadores de Santos. E eu não estou aqui dizendo que o prefeito Paulo Alexandre pegou ou deixou de pagar, mas é a obrigação dos vereadores velarem pela transparência e deveriam ter derrubado o veto. Então, eu espero realmente que esse relatório, que ontem o presidente Omar Aziz disse que será distribuído aos 4 cantos do mundo e principalmente ao procurador-geral Augusto Aras, que não sente no relatório, que não finja que não aconteceu nada, porque ele é mais um servidor público, ele não é dono da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, que ele seja contra a Lava Jato, que ele seja contra o combate à corrupção, o problema é dele, mas ele tem que cumprir o trabalho dele. E, principalmente, os desdobramentos dessa CPI, eles precisam ir avante e precisam também ir para as assembleias, para as câmaras. A gente precisa passar a limpo e não essa lei de improbidade administrativa que foi recentemente, anteontem ou ontem, foi sancionada pelo presidente da República, onde se afrouxa o controle sobre o político. O político, ele não está lá porque ele foi obrigado. Quem é vereador, prefeito, governador, senador, deputado, presidente, não pediu. Você foi obrigado, estou aqui porque eu não te vi. Ele se candidatou. Então ele tem a obrigação de ser transparente. Isso também vale para o senhor presidente decretar 100 anos de sigilo a tudo que é dele. Nós temos o direito de saber o que acontece com o nosso dinheiro, onde está sendo gasto. E a CPI, ela está com vários flancos. A gente precisa saber, sim, se nós podemos confiar nos hospitais. Nós precisamos, sim, se podemos confiar nos órgãos. Nós precisamos, sim, saber se o que a gente paga de imposto está voltando para a gente. A gente precisa e deve ter esse esclarecimento. Então, eu torço muito. E aí o presidente Omar Aziz da CPI falou ontem que ele é descendente de árabe e de italiano, que não vai acabar nem em pizza e nem em esfirra. Tomara mesmo, porque 606 mil brasileiros até ontem já morreram só por causa dessa doença. Fora os que morreram por outras doenças, fora aqueles que ficaram em casa, fora aqueles que aconteceu de tudo, as mazelas. E hoje, cerca de 25 milhões de brasileiros ou estão desalentados ou desempregados. Não é possível que a gente deite à noite e não pense que 25 milhões de brasileiros, pelo menos, passam fome. A gente precisa tomar, não podemos entrar nas vésperas de uma campanha presidencial como se fosse um jogo de futebol. A gente precisa cobrar promessas e propostas fixas. A gente precisa saber o que cada um vai fazer para a gente cobrar. Político não é dono do cargo, ele ocupa somente agora. E a gente não pode deixar essa CPI passar. Ontem o relatório final foi dramático, Paulo, dramático. Quem teve a oportunidade de ver os pronunciamentos finais, a gente realmente sente na pele o que aconteceu. E aqui em Santos, eu tive muitos amigos que morreram, outros ficaram sequelados. Então a gente não pode simplesmente esquecer a dor e a tristeza de todo mundo. Tomara que vá à frente e que os culpados sejam punidos e que não aconteça mais no Brasil o que aconteceu durante a pandemia. O relatório da CPI, ele encontra um país, ele chega num país dividido, polarizado, entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, apoiadores do ex-presidente Lula e uma turma que talvez seja maior que essas duas, que não quer nem o Bolsonaro nem o Lula. Então, quem já condena, quem reprova o presidente Bolsonaro, já imaginava que seria esse relatório mesmo, assim como quem apoia o Bolsonaro também já sabia que seria mais ou menos esse o relatório e sabia exatamente qual ia ser o resultado da votação. 7-4. 7 senadores que se empenharam pela CPI e 4 senadores governistas que defenderam o governo na CPI. Então, a repercussão não é uma repercussão dramática assim, por encontrar já o país polarizado, mas as conclusões a que a CPI chegaram são importantes e elas, agora o trabalho como disse ontem o presidente da CPI, levar para o Procurador-Geral da República, depois para o presidente do Senado, levar para todos os órgãos que devem tomar providências em relação ao que aconteceu na gestão da pandemia no Brasil.
Opinião 2.0 volta depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira, quem analisa as situações, as notícias, os acontecimentos com você é o jornalista e advogado Marcelo Pavão. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje e vai anunciar, provavelmente, certamente, com certeza, uma elevação da taxa básica de juros, a Selic, que está em 6,25%. Era previsto aumento de 1% para 7,25%. Os números prévios da inflação de outubro são muito altos, como os números de setembro, então deve ser entre 1,25% para 7,5% e pode ser até 2% e para 8,25%, que era o patamar de outubro de 2017. Exato. De qualquer maneira, qualquer elevação hoje leva ao patamar mais alto desde outubro de 2017, e a elevação da taxa de juros, ela se traduz, ela se reflete muito fortemente na dívida, na elevação da dívida pública brasileira, que é essa taxa que paga os títulos da dívida pública brasileira. Então, se for para 7,5%, 8% ao ano, é um número significativo que multiplica, que aumenta a bola de neve que é a dívida pública brasileira. Ela constitui normalmente uma porteira para os bancos e instituições de crédito aumentarem as taxas de juros praticadas com os clientes também. E, além de tudo isso, é uma taxa de juros, é uma medida, a elevação da taxa de juros, que provavelmente não consegue combater a inflação brasileira, que não é uma inflação de demanda, não é uma inflação de consumo, não é? Então, dificilmente, a elevação de taxa de juros tem vários efeitos maléficos, perniciosos, e eu não acredito que ela tenha um efeito benéfico na economia brasileira no combate à inflação, Paulo. Paulo, é assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro para os nossos telespectadores é o seguinte: o aumento da taxa de juros, que pode ser de 1,5%, mas o mercado está esperando de 2 pontos para 8,25%, imediatamente ele impacta em 2 pontos de que quem está passando necessidade não tem como fugir, que é o cheque especial, quem tem cheque especial, e os juros do cartão de crédito. Então, assim, hoje, aumentando os juros, imediatamente a dívida no cartão de crédito e a dívida no cheque especial aumentam imediatamente. Então, assim, quem está com dívida em cartão de crédito ou cheque especial, livre-se o mais rápido possível, porque toda vez que a taxa de juros aumenta, a dívida vai aumentando. E quem já estava em cheque especial ou pagando o mínimo do cartão de crédito só vai perder. Então isso é muito claro, deixar traduzido que cheque especial e cartão de crédito é a primeira coisa que vai ser impactado. A gente estava falando, o dólar está em queda agora esperando isso. Só que isso é uma calmaria antes da decisão. Se vier uma decisão de 1,5 a 2, o mercado já está se preparando. Se vier uma dose mais forte do remédio, o mercado vai se surpreender. E agora, Paulo, nós estamos numa seguinte situação. A China parou de importar uma parte da carne brasileira, dos produtos que eram habituais. Então nós temos o dólar altíssimo, encarecendo a vida aqui para o dia a dia do brasileiro, e nós temos um problema que precisa ser solucionado, que é aquilo que você falou. Não há problema no consumo, mas o povo está sem dinheiro. Se você não tem dinheiro para consumir, você não vende. Só que você também não consegue exportar, ou seja, se o governo, e aqui o governo que eu falo, é o governo como um todo, não pensar porque o liberalismo do Paulo Guedes, nesse momento, tem que ficar guardadinho. Ele não pode ser liberal. Neste momento, o governo tem que pensar em fazer a roda girar, que a empresa que produz tenha clientes para comprar. E que com essa roda
o produto é vendido, o dinheiro entra, mais produtos serão produzidos. Do jeito que a coisa está, o consumo é reduzido, o desabastecimento acaba sendo uma consequência, porque se você não compra, o mercado também não vai repassar e a indústria não vai vender. Então, neste momento, Congresso, Poder Executivo, Poder Legislativo, empresários, na minha opinião, teriam que já sentar, que é aquilo que a gente estava falando antes do programa. Gabinete de crise realmente tem que ser instalado para saber o seguinte: como gerar emprego, para gerar renda, para gerar consumo, para gerar produção. Tudo está intercalado. Então, aquela política suicida do governo Temer, que todo mundo tinha que ser empreendedor, neste momento ela não está dando certo. Eu preciso dar condições reais para que a empresa produza, venda e haja consumo para produzir mais. É simples, precisa gerar renda para o trabalhador consumir. E não é só dando o auxílio emergencial, é criando programas de emprego, de fomento à criação e principalmente segurança jurídica. Mais uma vez, quanto mais fake news tiver, menos progresso nós vamos ter, Paulo. Agora, quem não está preocupado realmente com a taxa de juros é o faraó dos bitcoins, das criptomoedas, preso no Rio de Janeiro. É Gleidson, ou Gleidson, como ele gosta, né? Acácio dos Santos. Ele movimentou entre 2018 e a prisão dele, agosto de 2021, agosto desse ano, 38 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É 38 bilhões de reais que ele movimentou. Ontem foi julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio de Janeiro um habeas corpus para a liberdade do Gleidson, do faraó dos bitcoins. Foi negada, mas o grupo de apoiadores dele, ele se reuniu na frente do Tribunal Regional Federal para acompanhar o recurso, o julgamento do habeas corpus, e chegou a comemorar a soltura dele. Houve uma fake news, né? Teve fake news e teve um voto favorável também à soltura. Isso. Foram 2 votos contrários e um voto favorável. O golpe é um golpe de pirâmide, né? Você vai pagando rendimentos irreais para os aplicadores, 10% ao mês, né? Não existe esse rendimento para nenhum tipo de aplicação, baseado na entrada de novos aplicadores. Então, esquema de pirâmide, uma hora o sistema quebra. E houve alguma credibilidade para esse tipo de golpe, não foi só no Rio de Janeiro, não foi só em Curitiba, houve uma empresa também, BWA, que aplicou esse golpe em Santos, em Campinas, também girou muito dinheiro, não da dimensão desse faraó, que foi porque supostamente aplicava em criptomoeda. E houve um momento em que os rendimentos das criptomoedas foram estratosféricos mesmo. Sim. Então, muita gente acreditou nessa propaganda enganosa e perdeu dinheiro com esse faraó e também com a BWA aqui em Santos. É muito louco, né, o que esse cidadão fez, que ele inclusive chegou a fazer seguro de vida em caso dele ser assassinado, sendo beneficiário o aplicador. Quer dizer, e na verdade, é aquilo que, complementando o que você falou, quer dizer, os rendimentos de 10% eram o mesmo dinheiro que a pessoa aplicou. Então, se a pessoa chegou e deu 100 mil reais e recebia 30 mil reais no primeiro mês, era daqueles 100 mil mesmo. Então, no primeiro mês ele recebia, no segundo mês ele recebia, no terceiro mês ele não recebe. Por quê? Porque é o lucro dele. E todo mundo caiu. É a inovação do golpe do bilhete premiado, entendeu? É aquela turminha que vai no banco e olha, se você me der 5 mil, eu te dou um título de 50. Ou então aquela turminha que procura, o carro vale 100 mil, mas olha, encontrei um carro que vale 100 mil, mas está querendo vender por 30. Então é aquela tal história, não existe almoço grátis. Quem cai nessa história é porque tem o olho melhor que a boca, sabe? É aquela tal história. Precisa aprender a ter vergonha na cara também, que não existe esse ganho fácil. Você quer investir e ter segurança? Então invista em locais sérios. Não e nessa turminha. O cara que pega 38 bilhões, sinceramente, e os casos, Paulo, que a gente sabe Brasil afora, é gente que vendeu a casa,
que vendeu patrimônio de pai, patrimônio de mãe, pegou dinheiro da vida toda e investiu nesses pilantras e agora está falando, eu sou um coitado, ai, como eu caí no golpe. Caiu porque é burro, porque quer ganhar mais do que a realidade, então, sabe, ninguém merece passar por isso. Mas essas topeiras que acreditam em conto do vigário, pô, aprende, né? Pelo menos agora perdendo, quando vai aprende, porque não dá. É sempre bom. Tinha um ditado no século passado que dizia que quando a esmola é demais, o pobre desconfia. O santo desconfia. O santo desconfia. Quando o dinheiro é muito fácil, é sempre bom desconfiar, né? Pode ter um golpe atrás disso, como havia realmente nesse caso aí. E, Pavão, morreu ontem um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, o autor Gilberto Braga, de novelas assim de grande sucesso como Vale Tudo, Dancing Days, séries como Anos de Chumbo, né? E Anos Rebeldes. Anos Dourados. Anos Dourados e Anos Rebeldes, isso, né? Isso. Escrava Isaura. É um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Autor de textos assim, de televisão, de teledramaturgia, de novelas, de enorme sucesso, né? Eu quero trazer a lembrança, quem tem um pouquinho mais de idade, tal, vai se lembrar. A véspera de Natal de 1988, o Brasil passou em frente a uma TV para saber quem havia matado Odete Roitman. Então, quem está nos assistindo, dia 24 de dezembro de 1988, a ceia foi depois da Vale Tudo, porque era o dia que a gente ficou sabendo quem matou Odete Roitman. Quem viveu aquela época sabe o que é, dia após dia, semana após semana, durante acho que uns 3, 4 meses, um perguntava para o outro, quem matou Odete Roitman? Foram 5 finais gravados e no final se descobre que era a personagem da Cássia Kiss, a Leila, que matou a Odete Roitman por engano. Na mesma novela, Paulo, o Gilberto Braga fez uma cena icônica do personagem do Reginaldo Farias, que no final ele foge e no avião ele dá uma banana para o Brasil. E aí, ele dá uma banana. E recentemente está tendo a reprise da novela Pega Pega, que o Reginaldo Faria é outro bandido, e a policial falou, dessa vez o senhor não vai dar banana para ninguém. Então, assim, são coisas. Quem não assistiu Escrava Isaura, em 76, a adaptação do Gilberto Braga, com a Lucélia Santos e Rubens de Falco. A maior parte dos telespectadores nem tinha nascido ainda em 76, mas provavelmente já ouviram referências. Sim. Ou assistiram Dancing Days, a reapresentação. Dancing Days com Sônia Braga nas pistas de dança. Eu era moleque, eu tinha 10 anos, 78, 10 anos. Brilhante, Água Viva, né? E várias minisséries. Agora, o Gilberto Braga... Um dia eu estava no Rio, eu trabalhei numa empresa, eu ia volta e meia para o Rio, e eu fui dar uma volta, eu o vi andando, né? Tanto que a cena é marcante, porque eu vi o Gilberto Braga cruzar a minha frente, do outro lado da rua estava o Bussunda. Então, assim, Rio de Janeiro é uma coisa meio fora do normal. Você vai lá, você vê as pessoas mais conhecidas e tal. E o Gilberto... Celebridade. Gilberto Braga deixou a história, muita luz, porque ele deixou seu recado e descanse em paz. Para terminar a opinião de hoje, uma história bonita. Na madrugada de ontem, 2 policiais militares numa viatura socorreram um casal que atravessava uma situação difícil. Estavam levando o filho recém-nascido com 18 dias para uma unidade de pronto atendimento, porque ele estava sufocado, engasgado com o leite. E já estava roxo, tinha perdido a respiração. Um policial experiente conseguiu socorrer, acudir e fazer o procedimento necessário para reanimar a criança, e a história tem final feliz, Pavão. Paulo, a gente... Foi no Jardim Samambaia, em Praia Grande. Só comemorar a esses PMs e aos pais que foram muito rápidos em tomar uma iniciativa. Até o carro do pai estava quebrado, ele saiu do jeito que estava e encontrou. Agora, o que eu gostaria de agora pedir às autoridades, a quem nos
está nos assistindo, sejam as autoridades policiais, as militares, as prefeituras, a necessidade dessa população ter acesso a cursos de primeiros socorros, a cursos de primeiras atividades, porque esse engasgo dessa criancinha de 18 dias, eu tenho certeza que se levarem às comunidades cursos de emergência, primeiros movimentos, porque o menino já estava ficando roxo, é porque os pais não sabiam o que fazer. Ainda bem que esses policiais foram encontrados e esse garotinho, com certeza, não vai se esquecer quando ele for maiorzinho de que ele foi salvo pela polícia. Mas que as nossas autoridades pensem em levar para essas comunidades cursos de primeiros socorros, cursos de higiene, cursos básicos, porque, volto a falar, a gente não nasce sabendo e precisa aprender. Então, se essas questões não chegam normalmente à nossa população mais carente, que as nossas autoridades pensem nisso, porque um curso de, olha, quando o seu filho estiver engasgado, seja com pão, com comida ou com leite, faça isso, essas manobras, essas pessoas não têm acesso. Então que fique essa lição da PM para que ou policiais, bombeiros, ou a própria prefeitura, técnicos, levem a população mais carente, a população mais necessitada, esse conhecimento para que as pessoas tenham essa possibilidade de salvar. Mas nada tira o mérito, o heroísmo e tudo que pode ser de bom, e eu desejo tudo de bom, não apenas para a família, mas para esses policiais, verdadeiros heróis que honram. Esses policiais merecem medalha, esses policiais merecem aplauso, não aqueles policiais fake que ficam fazendo só trabalhando contra a sociedade. Então, corporação da PM, homenageiem esses heróis que eles merecem. Iniciativas desse tipo de treinamento que o Pavão, da comunidade, que o Pavão advoga, que o Pavão reclama, recomenda, no Brasil tem uma iniciativa muito bem sucedida que é a Pastoral da Criança, né? Da Zilda Arnes, que treinou líderes comunitários para fazer a pesagem, para distribuir a multimistura para crianças e praticamente zerou a mortalidade infantil em comunidades muito pobres no interior do Brasil e na periferia das grandes cidades também. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quarta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão a participação como analista, comentarista, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, e uma ótima segunda metade de quarta-feira para você que você merece.